Cego que tudo vê. Parece uma contradição, é um paradoxo, mas ao final da mensagem eu creio que todos vão compreender que tipo de cegueira nós estamos tratando nessa manhã. Vamos pedir a Deus mais uma vez para que Ele possa nos dar essa visão espiritual que precisamos para compreender a Sua palavra. Senhor nosso Deus, lhe clamamos, ó Pai, pedindo para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender esse trecho da palavra de Deus, que nós saímos daqui transformados e com disposição para servir ao Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. O texto que nós vamos ler hoje de manhã é o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Antes mesmo de fazermos a leitura desse texto, eu gostaria de como uma maneira introdutória, de chamar a atenção para algo que ocorrerá nesse texto. E eu faço um paralelo com algo que ocorreu na minha vida, na minha própria vida, quando eu tinha cerca de 16, 17 anos. Naquela idade eu pensava que eu seria um jogador de basquete, diferente dos brasileiros, que todos pensam que seriam jogadores de futebol. Isso... Eu tenho aqui um amigo que me conhece há muitos anos, o Israel, pode comprovar. Não havia a menor possibilidade de eu pensar que eu seria um jogador de futebol. Mas, por outro lado, eu pensava que talvez eu teria alguma chance com basquete. Os anos foram se passando, nada ocorreu. E depois, no período de faculdade, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de jogar na faculdade. Eu pensando ali, bom, essa é a minha oportunidade. É aquela chance que eu tenho de me realizar fazendo aquilo que eu gosto, que é bem legal, que todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, esse cara é bom, nossa. Bom, nós treinamos, fui escolhido lá pelo time da faculdade e chegou o primeiro jogo. O primeiro jogo era sempre entre o campeão do ano anterior e um dos melhores times que havia ali na faculdade. E eu estava num dos melhores times. O nosso time não foi o campeão no ano anterior. Me colocaram logo no começo do jogo como titular. Então você pode imaginar onde o meu ego estava. Dado o primeiro lance, consegui realizar um bloqueio e uma assistência, e o meu colega foi lá e fez a cesta. Saí todo orgulhoso, voltei para o meu lado. Segundo lance do jogo, peguei na bola, fiz uma jogada do Michael Jordan e acertei o relógio que marcava o tempo que fica em cima da tabela. E aí eu compreendi naquele momento que a minha carreira estava encerrada. Eu tive a oportunidade da minha vida de me realizar naquele momento, mas não deu muito certo. E aí, a partir daquele momento, eu falei, deixa para lá. Eu vou voltar ao espírito brasileiro, e aí só comecei a brincar no jogo e já me tiraram e acabou minha carreira do basquete naquele dia. Irmãos, vocês vão entender um pouco do porquê eu mencionei isso, agora quando nós estudarmos essa passagem. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículos 46 a 52, diz assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Esse texto de Marcos é um texto bem interessante, porque se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você pode ver que ele se encontra no final do capítulo 10,
E em Marcos, o próximo capítulo é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, esse milagre que Jesus realiza aqui, no capítulo 10 de Marcos, é o último milagre realizado antes da crucificação de Cristo. É um milagre que ele faz em prol a uma outra pessoa, e ele é realizado no livro de Marcos como sendo o último antes da crucificação de Cristo. E o texto diz assim, então, ali no começo, no versículo 46, e foram para Jericó. Pergunta que nos chama a atenção aqui é, quem foram? Quem? Foram para Jericó. Se nós tirarmos esse texto do contexto, nós não vamos entender completamente nada. Bom, como o próprio versículo 46 diz, um pouquinho mais à frente, Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão. Estes se dirigiram então para Jericó. Jericó era a rota de passagem para que Jesus pudesse chegar a Jerusalém. Então, necessariamente, Jesus teria que passar por ali. É interessante também que alguns outros evangelhos, como o de Lucas e de Mateus, têm essa mesma passagem, mas com nuances um pouco diferentes. Em alguns casos, nesses dois casos, nós encontramos, foram para Jericó, e nesse caso, depois ele fala que eles estavam saindo de Jericó, mas em Mateus e Lucas fala que eles estavam ou saindo ou indo. Parece até uma contradição. O interessante é que os comentaristas bíblicos dizem que haviam duas Jericó, ou seja, ele estava saindo de uma Jericó antiga e muito provavelmente se dirigindo a essa nova cidade de Jericó. Então não há uma contradição. Então o texto de Marcos diz que Jesus está passando ali por Jericó e ele vai se dirigir a Jerusalém. Para quê? Para a crucificação. O fim do seu ministério terreno, ele iria ser crucificado ali em Jerusalém. Então, toda essa multidão estava seguindo a Jesus, não só por ele ser Jesus, mas também por conta da celebração da Páscoa, que seria realizada na época da crucificação de Cristo. Daí nós entendemos o porquê esse grupo de pessoas bem grande já seguia Jesus e passava ali por Jericó. O texto ainda diz assim, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Note que os discípulos de Jesus, eles acompanhavam assim como esse grande número de pessoas. O costume era que todos os judeus participassem da festa da Páscoa. Por isso, então, essas pessoas iam acompanhar Jesus. Quando nós falamos aqui de multidão, a Bíblia ela pode nos dar números entre 200 pessoas até 2.000 pessoas. Às vezes até mais, porque as crianças e as mulheres muitas vezes não eram contadas. Então nós podemos imaginar aqui que o grupo de pessoas que estava acompanhando Jesus era de fato um número bem grande, um número que causaria um certo alarido ali às pessoas daquela região. Numa outra ocasião, ou uma outra razão para isso também, dessas pessoas acompanharem a Jesus, era justamente a fama que ele tinha de ser o milagreiro. Jesus estava realizando milagres no meio do povo. Jesus estava proclamando uma mensagem diferente. E essas pessoas estavam vendo, ouvindo e presenciando milagres que estavam sendo realizados por Jesus. Marcos diz então que Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Agora, a pergunta é, quem é Bartimeu? Do nada, o escritor bíblico coloca ali um nome que nós não conhecemos, nunca vimos, e ele diz, Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Geralmente nós pensamos na importância das pessoas que têm o seu nome registrado nas Sagradas Escrituras. E eu creio que muitos de vocês já pensaram o seguinte, se o meu nome estivesse na Bíblia, imagina só, depende, né? Se for para coisa ruim, eu prefiro que não esteja. Mas muitas vezes nós pensamos, imagina só, se o meu nome fosse registrado
ali na Bíblia. Mas nesse caso aqui, há algo interessante. Apesar de Marcos relatar o nome dele como sendo Bartimeu, ele, na verdade, está relatando o nome do pai dele, e não dele. Sabe por quê? Porque a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Ou seja, ele está dando foco ao seu pai. Esse Bartimeu é quem? Um Zé Ninguém, na linguagem de hoje. Uma pessoa que nós não conhecemos, e nós só sabemos a história dele em referência ao nome que foi dado, porque ele é filho do Timeu, como se nós conhecêssemos o Timeu. Então, Marcos ainda salienta que esse Bartimeu tinha algumas características. Ele diz ali que Bartimeu era cego, mendigo. São duas características bem interessantes. Ele era cego, ou seja, ele era fisicamente debilitado. Nós convivemos com pessoas com debilidades. Hoje em dia, há certas debilidades que são mais fáceis de serem curadas ou tratadas. Nesse caso, nós ainda relatamos, no caso de Bartimeu, uma pessoa que tinha cegueira, algo que ainda não pode ser curado por métodos humanos. Ou seja, Bartimeu, ele era fisicamente debilitado, ele também era incapaz de solucionar o seu próprio problema, ele também era incapaz de ter o seu problema solucionado por qualquer outra pessoa que existisse, ou método que existisse naquela época. Em resumo, então, Bartimeu era um Zé Ninguém, cego, ou seja, uma pessoa sem esperanças. Marcos ainda diz que Bartimeu, para acrescentar a cegueira dele e a falta de conhecimento sobre ele, era um mendigo, que era um agravante ao problema físico que ele tinha. Então imagine o seguinte, um cego com recursos, um cego com dinheiro, é bem diferente de um cego pobre na época de Jesus. Se hoje isso já é realidade, imagine naquela época. Por quê? Porque o mundo vê que aquelas pessoas que têm recursos financeiros têm oportunidades diferentes. A riqueza traz influência, a riqueza vai trazer amizades, a riqueza vai trazer respeito e toda sorte de coisas que beneficiam aquelas pessoas que têm dinheiro. Mas o texto diz que Bartimeu, além de cego, ele era pobre. Ele estava sentado ali, à beira do caminho, seu nome não era conhecido, e a única coisa que é relatada sobre o que ele fazia era mendigar. Que figura, que pessoa importante é essa, não? Ora, olha o que ele diz, no versículo 47, ele diz assim, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A sua debilidade física não o impediu de se inteirar do que estava acontecendo naquele momento. Então, se você teve a experiência ou a oportunidade de conviver com pessoas cegas, você vai perceber que aqueles que são cegos têm a sua escuta muito mais apurada. Eu me lembro de conversar com um aluno cujo pai é cego, e eu perguntei para ele, mas seu pai ouve muito mais, não é? Ele é. Qualquer coisinha que eu fale baixo, ele já sabe. Então eu tenho que prestar muito mais atenção. Eu me lembro também no período da faculdade, conviver com um rapaz que era cego, e na faculdade que eu estudei, haviam muitas regras. Uma das regras é que nós não poderíamos ouvir músicas que seriam, qualquer música que não fosse clássica, basicamente. E aí você imagina quem vivia no quarto desse rapaz. Ele era cego, ele não podia ver o que você estava vendo. Mas a sua audição era muito apurada. E qualquer sonzinho que você colocasse, ele escutava. E aí você estava perdido, porque ele ia lá, ia denunciá-lo para as autoridades da faculdade. Então, a debilidade dele não impediu ele de se inteirar o que estava acontecendo. Lucas relata também sobre esse mesmo acontecimento, lá em Lucas 10, 36, dizendo o seguinte, ouvindo o tropel de pessoas, da multidão que passava, ele perguntou o que era aquilo. Ou seja, a curiosidade dele estava aguçada. Como assim?
nunca acontece absolutamente nada nessa região. De repente, uma multidão de pessoas começa a passar e ele começa a se desesperar. O que está acontecendo aqui? O que está havendo? Está acontecendo alguma coisa que eu preciso me preocupar? Porque se um grupo de pessoas começa a passar correndo aqui, ou se todo mundo para na frente do prédio e começa a olhar para cima, o que nós fazemos? Olhamos para cima. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele ouve esse grupo de pessoas correndo, passando, então ele fica intrigado e pergunta, o que está acontecendo aqui? E diante da resposta que obteve, ele ouve o seguinte, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como eu mencionei no início da mensagem, aquela minha história sobre minha falta de sucesso com o basquete universitário, aquela foi a oportunidade que eu tive de declarar ao mundo aquele jogador que eu não vinha ser. Essa foi a oportunidade, e a única oportunidade, que esse cego mendigo teve de salvar a sua vida e talvez de ter o seu problema resolvido. Então é interessante que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começa a clamar por esse Jesus. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele que era o filho de José, o carpinteiro, aquele que a família era conhecida de todos aqueles que moravam naquela região, aquele que obteve fama pelos milagres que estava realizando ali, era esse Jesus Nazareno, o Jesus de Nazaré. Ou seja, era uma pessoa comum. Mas o mais intrigante é o que ele diz a esse Jesus, que era tão comum assim. Ele clama dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é intrigante aqui é o fato de que há algo implícito nessa declaração dele. Quando ele faz essa declaração sobre Jesus ser o filho de Davi, ele não está fazendo uma declaração assim, solta. Há algo implícito aqui. Ele gritou, ou ele não gritou, aliás, Jesus me salva, Jesus me cura, Jesus de Nazaré tem compaixão de mim. Mas ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso por quê? Porque o profeta Jeremias já havia dito, anos atrás, que o trono de Davi não ficaria vazio. Ele diz lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 17, ele fala assim, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Chamar Jesus por esse título de filho de Davi é um reconhecimento da divindade de Cristo. O que esse cego mendigo fez era reconhecer que esse Jesus Nazareno era alguém muito além de meramente um Jesus que convivia ali com eles, mas ele era a expressão exata do próprio Deus. Era uma demonstração de fé do pobre cego que nem precisou ver para crer. O que esse cego fez foi depositar toda a sua fé, toda a sua confiança nesse homem que estava passando ali, e aí então ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas nem todos que estavam ali reunidos naquele dia, eles queriam ouvir as reclamações ou os pedidos ou a fala de alguém desconhecido. Quem é você, cego, mendigo, sentado à beira do caminho, mendigando, para ficar clamando aí e atrapalhando a nossa multidão que passa, e talvez o Senhor Jesus que está aqui, fica quieto, ninguém quer te ouvir. O versículo 48 deixa isso muito claro. Olha o que diz. E muitos o repreendiam. Para quê? Para que se calasse. A ideia é que ele ficasse quieto, porque, afinal de contas, Jesus, o filho de Davi, estava passando. E ele não queria ser incomodado. Isso é que as pessoas estavam dizendo. Lembre-se que muitos se referem, então, aos que seguiam a Jesus.
Eu disse aqui, a multidão e também os discípulos. Muito provavelmente, nós nos deparamos aqui com a ação dos discípulos mandando com que ele se calasse. Eu digo isso porque Marcos ele vai registrar, ao longo do seu livro, ocasiões em que os discípulos, e não as pessoas comuns, que não seguiam a Jesus, é que afastavam pessoas de Cristo. Olha só que interessante, ao decorrer do livro, ele dá indícios de que esses discípulos eram pessoas capazes de afastar as pessoas de Jesus. Ele relata algumas dessas ocasiões lá no capítulo 8 de Marcos. Ele diz assim, lá no capítulo 8, no capítulo 8 nós encontramos a multiplicação dos pães. E no final daquela multiplicação dos pães, foram encontrados o quê? 12 cestos cheios de pães. Jesus havia multiplicado aqueles pães. Agora, lá em Marcos 8, logo em seguida, Jesus é tentado pelos fariseus. E depois dele não atender ao pedido dos fariseus, ele se retira ao outro lado de um lago que havia naquela região. Olha o que o texto diz, no versículo 14. Fala assim, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Eles quem? Os discípulos. E no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Irmãos, nós passamos em Marcos 8, Jesus multiplica os pães, 12 cestos restam de pães cheios, e aí logo em seguida, Jesus é tentado pelos fariseus, e ele não responde ao que os fariseus querem, eles entram no barco, vão para o outro lado daquela região, e eles só têm um pão. Acabaram de presenciar o milagre da multiplicação. E o que eles dizem? Não, nós estamos discutindo aqui, Jesus, porque nós temos um pão só. Olha no versículo 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, o que ele diz? Não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Recolheram eles 12. E ainda complementa. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Recolheram 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Você percebe que os discípulos, apesar de conviverem com Cristo, eles não tinham a ciência plena do que o próprio Cristo estava realizando aqui na terra. Jesus dizia, eu vou ser crucificado. O que os discípulos faziam? De jeito nenhum. Pedro diz, eu não vou deixar. E olha que interessante, alguns versículos abaixo, nós nos deparamos com o caso do próprio Pedro. E nesse caso de Pedro, Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Deus. Nossa, que coisa maravilhosa. Alguns versículos abaixo, ainda no livro de Marcos, o que Pedro faz? Ele fala, de jeito nenhum o Senhor será crucificado. E aí Jesus fala o que para ele? Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você percebe? Os discípulos convivendo com Jesus não compreendiam a dimensão da vida de Cristo aqui na terra. Ainda, mais uma vez agora no capítulo 9, no versículo 30, nós lemos o seguinte, e tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará, que é o que vai acontecer a partir do capítulo 11. Aí no versículo 32 ele diz, eles, contudo, não compreendiam
Não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Quem? As pessoas comuns? Não, os discípulos. Por fim, nós nos lembramos do caso das criancinhas. Esse caso a gente não poderia se esquecer. Ainda no capítulo 10, no versículo 13, nós lemos o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas quem? Os discípulos, mais uma vez, os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vocês percebem isso? Os discípulos que deveriam trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo, até então estavam afastando, ou tentando afastar essas pessoas do próprio Cristo. Esses discípulos estavam falando para aquele cego mendigo: fica quieto, ninguém quer ouvir você clamar por esse Jesus. Cala-te. Pastor Alistair Begg, ele diz assim: Bartimeu, o cego da nossa história, era o cego que mais enxergava em toda essa história. Os discípulos não haviam compreendido ainda o que Jesus havia ensinado. Eles estavam proibindo, então, esse homem de se chegar próximo de Jesus. Mas o que acontece? Bartimeu era insistente. Mas ele cada vez gritava mais e mais. E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Felizmente, ele não desistiu. Ele continuou gritando, e cada vez mais, até que ele fosse ouvido. E ao gritar filho de Davi, talvez ele se diferenciava agora da multidão. Porque você imagina a multidão gritando, andando, e todos dizendo: Jesus de Nazaré, Jesus! Mas esse gritava filho de Davi. Essa talvez foi a única oportunidade que esse homem teve. Ele aproveitou essa oportunidade com todas as suas forças. No versículo 49 diz que parou Jesus e disse: chamai-o. Então Jesus ali atende a primeira petição desse homem. Não é interessante? Nós podemos fazer vários paralelos aqui. Eu não quero forçar o texto, mas fica explícito aqui que o próprio Deus nos ouve. Cristo ouve o clamor desse homem e o atende. Jesus, ele faz o quê? Ele para. Mande chamai-o. Eu estou ouvindo. Mais tarde nós vamos ver o que você quer. Jesus parou o seu trajeto para a crucificação, para a entrada triunfal em Jerusalém, para atender um cego mendigo que nem o seu nome era reconhecido. Será que o que Jesus estava para fazer ali em Jerusalém não era algo mais importante do que perder o seu tempo com uma pessoa desconhecida como essa? Será que a crucificação não era mais importante do que simplesmente parar tudo o que ele estava fazendo, toda aquela multidão, e falar assim: não, eu preciso atender aquele ali. Irmãos, é isso que Deus faz conosco. Ele nos ouve. Ele ouve quando nós clamamos por Ele. Ele ouve e nos atende. Agora, imagine a cena. Imagine o seguinte: alguns dos discípulos e o pessoal ali da multidão, falando para aquele homem assim: olha, Jesus está ocupado agora. Está vendo que tem muita gente passando aqui. E, olha, é melhor você parar de gritar, ele não vai poder te atender, tá bom? E agora a gente está num momento assim muito corrido, ele está indo para Jerusalém e... Peraí. Como que é? Então, como eu estava dizendo, Jesus mandou te chamar, por favor, levanta, né? Jesus está te chamando. É isso que eu queria dizer no final das contas, tá bom? Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus mandou chamá-lo. Imagina a cara daqueles discípulos. Tá, né? Levanta, Jesus quer te ver. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eles foram interrompidos no ato da repreensão. Imediatamente eles mudaram o discurso deles. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora coloque-se no lugar dele. Qual que seria a sua reação? Você clamando por Jesus, quando ele passa, e aí então Jesus fala que é para você ir lá conversar com ele. O que você faria? Eu imagino que todos nós aqui faríamos
aquilo que as crianças fariam quando elas recebem uma boa notícia. O versículo 50 diz isso. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Independente da sua idade, eu tenho certeza que você pularia imediatamente e correria para ter o seu problema resolvido. E ao aproximar-se, perguntou-lhes Jesus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Note a diferença de Cristo para aqueles que eram os seus seguidores. Olha a diferença do próprio Cristo para aquelas pessoas que deveriam exemplificar Cristo nas suas ações. Os discípulos, que deveriam ser o exemplo de Cristo para todos, estavam mandando que ele se calasse. E Jesus, o próprio Cristo, manda que ele venha, para que ele se apresente perante ele. E ainda ele pergunta: o que queres que eu te faça? Enquanto um se compadece e para tudo que ele está fazendo para socorrer o necessitado, os outros tentam se desvencilhar dos problemas e continuarem aquilo que estão fazendo. Não é justamente isso que nós fazemos? Quando as pessoas têm problemas, quando nós temos a possibilidade de ajudá-las, de apresentar Cristo a elas, o que muitas vezes nós fazemos, não vai dar. A minha agenda está tão cheia, servindo a Deus, que não vai dar. E nós encontramos aqui desculpas e mais desculpas. Com qual das duas atitudes as suas ações se assemelham? Com a ação do próprio Cristo ou com a ação dos discípulos e desse pessoal da multidão? Jesus então pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ele responde: mestre. Essa palavra mestre é a palavra rabi, ou seja, ele sabe com quem ele está falando. Ele reconhece a autoridade da pessoa com quem ele está falando. E ele pede que eu torne a ver. Aquela debilidade que não tinha a possibilidade de ser solucionada por qualquer pessoa ou por qualquer método daquela época, ela não serve de pretexto para que essa pessoa abandone a Deus, mas que ela corra a Deus e para que ela clame a Deus, para que Deus possa socorrê-lo. E é isso que Jesus faz. A confiança que ele tinha em Cristo fez absolutamente toda a diferença nessa história. Versículo 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Nós aprendemos nessa história é que Jesus é de fato Deus. Jesus é Deus. Ele tem autoridade sobre absolutamente tudo e sobre absolutamente todas as pessoas. Nós também aprendemos que ele tem o poder de até mesmo recuperar a vista de um cego, e você não ainda prefere confiar no seu dinheiro, na sua fama, na sua influência, quando você pode simplesmente recorrer a ele quando há alguma necessidade na sua vida, algum problema. Nós recorremos a todos os tipos de métodos, mas é Cristo que nos dá a solução para qualquer tipo de problema que nós venhamos a ter. Aprendemos também que Jesus, ele é misericordioso. Bom, isso ficou explícito aqui. O próprio Deus, em forma de homem, ele socorre um cego, um mendigo, insignificante, supre a necessidade física dele e sana o seu maior problema, que não é o problema da cegueira, que é o problema espiritual dele. Ou seja, ele dá a cura física, mas ele também dá a solução do seu problema espiritual. Bartimeu, ele pediu o quê? Visão. E o que ele ganhou em troca? Salvação. Além da visão, ele ganhou salvação. Por mérito dele? Obviamente que não. Alguns devem estar pensando assim, né? Mas o texto não diz que a fé dele que o salvou? Sim, o texto diz isso. Mas o que isso significa? Dá uma olhada comigo lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lá diz assim: ora, a fé
é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então isso é fé. E aí diz que a fé dele o salvou. Mas, pensa comigo, se a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, a sua fé deve ter um objeto, você crê em algo, crê em alguém. Se a sua fé era existente por si só, ou se a sua fé é fé em qualquer coisa, menos aquilo ou aquele que é capaz de realizar essas coisas que nós não podemos ver, ou as coisas que foram ditas e ele pode realizar, se a sua fé não é isso, então a sua fé é insignificante. Fé na fé não leva a absolutamente nada. A fé por si só, sem um objeto correto, não vai lhe trazer absolutamente nada. Seria a mesma coisa que apenas um pensamento positivo. Eu me lembro anos atrás, quando eu estava no ensino médio, uns 2 anos atrás, né? E aí uma amiga minha sabia que eu tinha dificuldade com uma matéria. Falei para ela, nossa, eu tenho uma prova hoje difícil. E aí eu estava falando para ela que estava estudando tudo. Ela virou para mim e falou assim, eu vou fazer muito pensamento positivo para você. E aí eu era amigo dela, mas eu virei para ela falar, você pode fazer pensamento positivo, negativo, se eu não estudei não vai servir para nada. A nossa amizade foi meio que rompida naquele momento. E ela não gostou muito da resposta. Mas irmãos, se o objeto da nossa fé não é o próprio Deus, a sua fé de nada vale. Se o objeto da sua fé é a crença na sorte, é a crença num futuro incerto, de bater na madeira 3 vezes, ou na solução dos problemas, porque tudo vai dar certo no final, que fé é essa? Você pode chamar isso de fé, mas é uma fé em algo vazio. O objeto da nossa fé tem que ser o próprio Cristo. É Ele que nos dá essa certeza de que as coisas serão realizadas, porque é Ele que prometeu e cumpriu anteriormente. E assim como Ele faz, Ele vai fazer mais para frente também. Nós éramos, assim como Bartimeu, espiritualmente cegos, quando Deus enviou a sua luz ao mundo e nos fez ver. Agora nós podemos confiar em Cristo, porque nós temos a certeza que Ele é totalmente capaz e soberano para realizar tudo aquilo que Ele prometeu que realizaria na nossa vida. E olha que interessante, no final do versículo diz, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu, ele não foi apenas salvo, ele também foi curado. Agora, essa cura serviria de testemunho a todas as pessoas que o conheciam. Eu passo todos os dias, ou quase todos os dias, na Avenida Bandeirantes, e sentido centro, e se você olhar num ponto de ônibus que fica ali na Avenida Bandeirantes, tem um mendigo ali. E todas aquelas pessoas que passam ali, provavelmente já perceberam esse mendigo. Ele fica ali de domingo, de sábado, de segunda, chuva, sol, frio, calor, ele sentado ali. Às vezes lendo alguma coisa, às vezes fuçando lá nas suas coisas. E todos nós percebemos a presença dele ali. Quase ninguém, ou praticamente ninguém, para, ainda mais na Avenida Bandeirantes, para falar com esse mendigo. Mas se esse mendigo um dia sair dali, nós vamos perceber. Ou se esse mendigo ficar vestido de uma forma completamente diferente daquela que nós vemos constantemente, isso vai ser assim, vai chamar a atenção. Isso é verdade. É interessante que Bartimeu ficava ali sentado à beira do caminho, mendigando. Agora as pessoas passavam, viam ele ali, sabiam que ele era filho do Timeu, nem sabiam o nome dele, e sabiam que ele mendigava, mas agora ele não mendigava mais. Por quê? Porque ele via. Porque Cristo curou ele. Cadê o mendigo que ficava aqui? Aquele cego. Cristo curou. A cura, a solução do problema físico que ele teve, serviu de testemunho para as pessoas que viviam ao redor dele. Aquele que é salvo por Deus é alguém que segue a Deus.
O texto diz que ele tornou a ver, e o que ele fez agora? Seguia Jesus estrada fora. Aquele que é salvo por Deus, ele glorifica a Deus. Aquele que é salvo por Deus, ele testifica de Deus. Lucas diz lá em Lucas 18:35 o seguinte: também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Irmãos, diante das obras de Deus, é impossível que aqueles que o enxerguem não o louvem. E essa é a razão do porquê nós estamos reunidos nessa manhã, para dar glória e honra ao nome de Deus. Qual a conclusão que nós chegamos diante dessa pequena história? Temos algumas frases que nós devemos considerar. Somos todos Bartimeu. Todos nós somos como Bartimeu. E como Bartimeu, nós devemos glorificar a Deus. Como Bartimeu, nós devemos confiar na sua autoridade. Nós devemos buscá-lo enquanto ele está próximo, aproveitar essa oportunidade, clamar pela sua misericórdia. Nós devemos segui-lo, glorificá-lo por seus feitos e testificar pela sua salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos desafiar, ó Deus, a não simplesmente nos lembrarmos das características ruins ou aquelas que não trazem louvor ao teu nome de Bartimeu, mas sim da obra que o Senhor realizou, curando e salvando, ó Pai, e que através do testemunho dele nós possamos, ó Deus, glorificar a Deus, confiar dia a dia na sua autoridade e dia a dia buscá-lo, conhecer mais de ti, clamar, ó Deus, pela sua misericórdia quando nos deparamos com a realidade do nosso pecado, também segui-lo, ó Deus, e glorificar pelos seus feitos, testemunhando a todos aqueles que temos um conhecimento. Clamamos a Deus porque teu Santo Espírito nos incomode, para que isso venha a ser realidade no nosso dia a dia. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé então para encerrarmos o culto desta manhã. Vamos cantar Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos vós. Podem se assentar, por favor. Vamos aos avisos da igreja. A primeira visita que eu quero dar para os irmãos, lembrando que agora, depois do carnaval, a gente vai iniciar o curso das doutrinas da graça para quem quer se tornar membro da igreja. Então, quem não é membro, quer se tornar membro, vai começar, não nesse próximo domingo, o outro depois do carnaval, o módulo das doutrinas da graça. No domingo que vem, exato, quem quiser se batizar também, ser membro e se batizar tem que fazer o curso. E no próximo domingo a gente vai ter culto domingo de manhã só aqui em São Bernardo, não vai ter lá em São Paulo. E domingo à noite só lá em São Paulo, não tem aqui em São Bernardo. E vai ser ceia. Então domingo que vem ceia do Senhor. Esse é o WhatsApp da igreja. Quem não tem esse número ainda cadastrado, cadastra no